Então, atenção, galera. Nesse momento de hoje, a gente vai discutir sobre a diferença entre Estado e governo. Esse é um assunto importante. Como eu disse no início do ano, se vocês se recordarem, embora tenha muita gente que diga que não gosta de política, mas a gente vive na política, a política determina a nossa vida, porque a política determina, já disse um poeta alemão chamado Bertolt Brecht, que a política determina o nosso salário, determina, por exemplo, agora que a gente está tendo a questão da alta do preço do arroz, da soja, quem determina este preço é a política. É a economia, mas é a política também, porque se vocês se recordarem, a política é aquele poder de exercer a sua vontade através das regras. Então, é possível estabelecer regras econômicas. Há quem defenda que a economia não precisa de regras, que a própria economia faz as suas próprias regras, mas é possível ter regras para a economia, sim, né? Essa questão é um outro ponto. Mas o tema de agora não é esse, o tema de agora é a questão da distinção fundamental entre Estado e governo. Essa distinção entre Estado e governo, a gente pode dizer, de uma certa forma, que ela surge quando surge a ideia de democracia. Depois a gente vai, em outro momento, discutir o que é democracia, mas nesse momento é aqui que a gente tem a separação entre Estado e governo antes das democracias, ou melhor, antes do surgimento da concepção de democracia. Essa distinção entre Estado e governo não tinha muito sentido. Na verdade, não tinha sentido, ela não era pensada. Ela vai surgir com a Grécia Antiga, na Grécia Antiga, com os filósofos Aristóteles, Sócrates, Platão, basicamente Aristóteles, que vai fazer a distinção, prestem atenção, entre o fundamento do Estado, que é promover o bem comum, e a forma de promover o bem comum, que são os bens públicos, distinto dos bens privados. A grande importância aqui, neste momento, dessa distinção aristotélica entre o bem comum e o bem público já está indicando que existe a figura do governante, o indivíduo político enquanto governante e o mesmo indivíduo enquanto cidadão. O bem público é aquele que pertence ao Estado ou à sociedade, né? Mas nesse caso do Platão, do Aristóteles, pertence ao Estado, né? Distinto dos bens privados. Bem, aqui a gente tem uma primeira distinção, então, já no Aristóteles, entre o que é público e o que é privado. E aqui a gente tem, então, a primeira distinção, o que é governo, o que é Estado. O indivíduo ocupa o Estado. O governo ocupa o Estado. Essa ideia de que é público, o que é privado, o que é do indivíduo cidadão e o que é o que ele administra, porque o que é público não é do indivíduo. Isso é um ponto importante. E se eu administro algo público, eu estou administrando algo que não é meu, administrando algo que é dos outros. Se eu ocupo o Estado, eu administro algo que é dos outros. Eu posso ter os meus bens, eu posso ser remunerado por esse Estado, mas eu não sou dono desse Estado. Eu administro, eu levo esse Estado para onde eu quero, mas há uma separação entre os bens. E isso, essa visão de que o Estado se divide
ou melhor, o Estado é ocupado pelo governo, é uma ideia que já começa lá no Aristóteles. A gente atravessa a Roma antiga e quando a gente entra na Idade Média, essa ideia se perde. Aí a gente atravessa a Idade Média e a Idade Moderna e essa ideia entre o que é Estado e o que é governo, a distinção se perde. No auge da Idade Moderna, a gente tem aquele rei francês, Luís XIV, que diz: o Estado sou eu. Luís XIV ou Luís XV, né? Um desses dois aí. Acho que é o XIV. Porque o neto dele é aquele que perde a cabeça na Revolução Francesa. Bem, o que é o Estado? O Estado, na definição do Max Weber, o alemão sociólogo Max Weber, não se define, se caracteriza. Detalhe importante, essa definição que o Max Weber nos fornece e que a gente atribui ao Max Weber, na verdade, se vocês pegarem o livrinho do Max Weber, vocês vão ver que ela é atribuída pelo Max Weber ao Leon Trotsky, que era um dos revolucionários da Revolução Russa. Né? É um dos atores, um dos protagonistas da Revolução Russa. O que disse o Trotsky na visão do Max Weber, né, nas palavras do Weber, o que disse o Weber? Estado é caracterizado pelo monopólio da violência. Então vamos pensar assim. O Estado é aquele que é capaz de fazer as regras. O Estado é o local próprio do poder político, o local supremo, digamos assim, do poder político. São as regras fundamentais, as regras fundantes da sociedade. Dá para dizer que são praticamente regras fundantes, que é o que a gente vai chamar de Constituição. Então, ali, formalmente, a gente tem as regras da sociedade. Ou seja, o que é possível fazer, o que não é possível fazer. O que é legal fazer, o que não é legal. O que vai ter consequências, vai ter sanções, vai ter punições, o que não vai ter. Né? Isso é o Estado, isso é o aparato do Estado que determina. O que isso tem a ver com a violência? Bem, se eu tenho as regras, eu tenho que ter uma forma de impor essa violência. Eu tenho essas regras, essas normas. E a melhor forma de garantir que essas regras sejam respeitadas é justamente o aparato repressivo, que é justamente a violência. Se tu não concordar com essas regras, tu vai sofrer uma sanção, uma punição. Ou seja, eu tenho poder da violência de estabelecer que assim tem que ser, a regra é essa, e se tu não estiver de acordo com essa regra, tu vai sim sofrer uma sanção. Essa violência não necessariamente ela tem que ser exercida. Não. Vamos recordar. Poder, capacidade de exercer a sua vontade. Quando o Estado, que tem o uso legítimo da violência, usa essa violência, ele se torna um Estado autoritário. Mas ele não precisa ser um Estado autoritário. Ele pode ter a violência enquanto potencial. Ele pode ter o aparato repressivo, mas se for um Estado legítimo, ele não precisa usar esse aparato repressivo. As pessoas concordam com aquelas regras, então elas não precisam ter a sanção. Elas vão reagir e agir de acordo com as regras. Bem, uma outra forma da gente entender o Estado. O Estado pode ser entendido como a própria junção da Constituição, fundado pela Constituição, que é a Constituição. No mundo contemporâneo, uma Constituição é um conjunto de leis máximas que funda o Estado.
Essa pode ser uma concepção. A gente poderia dizer, de uma outra forma, que o Estado é um conjunto de instituições públicas. O Estado é um conjunto de instituições públicas. Nesse sentido, quando a gente diz que uma empresa é pública, a gente diz que ela é uma empresa estatal. Como eu disse antes, o Estado pode ser entendido de uma forma vertical e de uma forma horizontal. Por que horizontal? Porque pressupõe que ele é dividido em partes que, a princípio, têm o mesmo poder. Ele é dividido em partes que têm, a princípio, uma igualdade de status. Executivo, legislativo, judiciário. A ideia lá do nosso amigo Montesquieu. Né? As três fatias horizontais do Estado, cada uma delas com uma função específica. Executivo executa as leis que foram criadas pelo Legislativo. O Judiciário é aquele que faz com que essa lei seja respeitada. Ele julga conforme a lei. O indivíduo lá foi contra a lei e vai pelo Judiciário. Ou seja, se eu digo que é no plano horizontal, eu estou dizendo, então, que esse poder é dividido em partes com o mesmo status. No plano vertical, ao contrário, aí vai conforme a organização de cada Estado contemporâneo, de cada país, de cada nação. O Estado se confunde com o país, mas o conceito de país é um pouco diferente. O conceito de pátria é um pouco diferente. O país abrange o Estado, mas tem também a questão da população. Né? A nação já é uma entidade cultural, mas isso é outro papo. O Estado, no sentido vertical, a gente pode dizer, no caso específico brasileiro, que é composto por 3 camadas. A camada mais básica, que são os municípios. As prefeituras são uma instância do Estado. A instância, né, que a prefeitura, a cidade, o município tem o seu estado vertical. Ele faz parte do estado vertical e tem seu estado horizontal. Né? Não existe um legislativo, melhor, existe um legislativo municipal, que no caso é a Câmara dos Vereadores. Não existe um judiciário municipal. Isso não tem. Tá? A gente tem o executivo, que é o prefeito, os seus secretários, a prefeitura, o legislativo, que são os vereadores. Tá? Num plano maior, a gente tem os estados aí, geográficos, os estados da federação, as unidades da federação, os governos do estado, que a gente tem o executivo, o governo, o governador, os deputados estaduais, e a gente tem os tribunais regionais, que dá para dizer que são mais ou menos a esfera estadual do judiciário. Acima, a gente tem, então, no topo, a federação, a presidência da República e seus ministros, compondo o executivo, o judiciário, são seus tribunais federais, e o legislativo, que no nosso caso, no caso do Brasil, é composto pela Câmara dos Deputados, os deputados federais, mais o Senado. Né? Isso aqui a gente vai... o legislativo a gente vai ver mais adiante em outro momento. Então, isso aqui a gente está falando, descrevendo o que é o Estado. Uma estrutura estatal. Aquele que ocupa o Estado não é dono do Estado, está lá para administrar o Estado. Ele é um administrador.
Existem funcionários de Estado, funcionário de governo. Funcionário de Estado, a princípio, no nosso caso, e ainda assim mas estamos tendo uma reforma administrativa, mas o funcionário do Estado, a princípio, ele é fixo. Ele é fixo. De uma certa forma, é interessante que ele seja fixo, porque, de uma certa forma, o funcionário do Estado, ele tem que, de uma certa forma, não enquanto indivíduo, enquanto cidadão, mas enquanto funcionário de Estado, tem que ser apartidário. Eu não estou falando que o indivíduo, o funcionário, cidadão tem que ser apartidário, mas ele, enquanto funcionário, tem que ser apartidário. Já dou um exemplo para vocês, mas ele tem que ser apartidário e não pode estar submisso ao governo, porque o governo, ele, a princípio, numa sociedade democrática, ele tem que ser temporário. Mesmo que ele, o princípio, mesmo que ele seja permanente, mas o princípio dele tem que ser temporário. Ele pode ser referendado ou não a cada 4 anos, a cada eleição, né? Depois em outro momento a gente discute o que é um referendo, mas a questão básica é essa. O governo, ele não está lá para ficar. Ele até pode ficar se ele ganhar legitimidade em sua população e numa eleição ele for referendado. Mas a princípio ele é um ocupante do Estado. O funcionário, ele faz parte do corpo do Estado. Ministro da Educação, governo. Esses têm que ser partidários. Por quê? Porque eles têm que estar junto com o pensamento do executivo. Senão, não dá certo. Né? Ele faz parte da equipe do executivo. Então, ele tem que pensar como pensa um executivo. Ele tem que executar conforme o presidente, conforme o prefeito, conforme o governador. Por que o funcionário do Estado tem que ser diferente? Porque o funcionário do Estado não é o governo. O funcionário do Estado serve para garantir que o governo não se aproprie do aparato estatal. Eu vou dar um exemplo. Né? Vou dar um exemplo de um fiscal do IBAMA que tinha um cargo de confiança, mas ele era funcionário concursado, que multou o atual presidente, antes do atual presidente ser presidente, por uma caça ilegal. O que aconteceu? O presidente o demitiu do cargo de confiança, mas como ele era do Estado e não do governo, ele continuou como funcionário. Bem, imaginem vocês se a cada entrada de governo muda todo o Estado, e o governo, então, coloca funcionários conforme o seu pensamento. Aí, de uma certa forma, se a gente parar para pensar, ele vai estar, assim, se apropriando de algo que não é dele. O Estado tem que ser, a princípio, o Estado, a princípio, um Estado democrático tem que respeitar o princípio da coisa pública, no sentido que a gente vai ver mais adiante de república. Né? O Estado recolhe impostos e tem que devolver estes impostos para a população. Se ele faz isso ou não, é outro assunto, mas a função do Estado é essa. O Estado serve para isso. Né? Ele serve para organizar a sociedade e responder a demandas da sociedade e não especificamente grupos. O princípio do ideal democrático é esse que a gente vai ver depois. Né? Então, retomando, querem saber se é funcionário público, funcionário do governo, se é funcionário do Estado ou do governo, fica uma pergunta básica. Qual é a pergunta básica? Se o indivíduo fica, mesmo com as eleições, a princípio ele é um funcionário do Estado. Eu sou funcionário do Estado. Né? Se o indivíduo muda a cada eleição, então ele não é funcionário do Estado, ele é um funcionário do governo, que é o que a gente vai chamar então de CCs. Por enquanto é isso, meus caros, e até a próxima.